Durante boa parte do século XX, abrir uma garrafa de refrigerante não era apenas matar a sede, era participar de um ritual social. O som da tampa metálica sendo retirada, as garrafas de vidro cobertas de gelo, os balcões das lanchonetes, as festas infantis e as sessões nos antigos cinemas de rua faziam parte de uma experiência coletiva. Entre as bebidas associadas a essa memória está o Crush, especialmente em seu tradicional sabor de laranja. Crush, o refrigerante que virou memória cultural, é o tema deste quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, idealizador da URTV Web. Hoje, o refrigerante praticamente desapareceu das prateleiras brasileiras, mas durante décadas foi uma marca conhecida, disputou consumidores com grandes fabricantes e permaneceu na lembrança de quem viveu, principalmente entre os anos 1960 e 1990. Mas será que o Crush teve alguma relação com a cultura, a literatura e o cinema? A resposta é sim. Embora sua influência seja mais sutil do que aquela exercida por marcas como Coca-Cola e Pepsi. A história começou nos Estados Unidos em 1911, quando surgiu o Orange Crush. A bebida foi desenvolvida originalmente como refrigerante de laranja e acabou se transformando em uma marca internacional, posteriormente ampliada para outros sabores. Atualmente, o Crush continua integrando o portfólio da Keurig Dr Pepper em alguns mercados. Uma das características mais marcantes das primeiras décadas era a própria embalagem. O Crush utilizou garrafas com relevos e ondulações, conhecidos como crinkly bottles. Durante determinado período, também foi comercializado em garrafas de vidro âmbar. Essas embalagens ajudaram a criar uma identidade visual reconhecível, numa época em que o formato da garrafa era tão importante quanto o rótulo. Isso nos leva a um primeiro vínculo com a cultura, o design industrial. Garrafas, cartazes luminosos, bandejas, relógios e placas de propaganda do Crush tornaram-se objetos de coleção. Muitos deixaram de ser considerados simples embalagens comerciais e passaram a representar uma determinada época. Um objeto cotidiano pode adquirir valor cultural quando deixa de existir em seu uso original. Uma garrafa antiga encontrada em um bar abandonado, por exemplo, não representa somente uma bebida. Ele carrega lembranças sobre hábitos de consumo, comércio, publicidade, convivência social. No Brasil, o Crush teve uma trajetória marcada por diferentes fabricantes e licenciamentos. A bebida foi produzida por empresas como Golê, Paquera e, posteriormente, New Age. Sua fabricação nacional tradicional foi interrompida nos anos 1990. Houve uma tentativa regional de retorno no início da década de 2010, a chamada Crush Cajuína, comercializada no Ceará. Mas a marca não voltou a ocupar as prateleiras brasileiras em escala nacional. Foi especialmente durante as décadas de 1970 e 1980 que a imagem do Crush se consolidou na memória de muitos brasileiros. Naquela época, o mercado de refrigerantes era muito mais diversificado regionalmente. Além das gigantes internacionais, havia inúmeras fábricas locais e marcas que podiam ser fortes em um estado e praticamente desconhecidas em outro. Crush, Grapete, Mirinda, Gini, Tim e várias outras bebidas disputavam espaço nos bares, nas padarias, nas festas e nas geladeiras domésticas. Esse cenário também fazia parte da cultura brasileira. A publicidade dos refrigerantes estava presente no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas e nos cartazes colocados nos postos de venda.
Os comerciais não vendiam apenas o produto, vendiam juventude, alegria, verão, amizade, movimento e modernidade. O refrigerante aparecia como parte da recompensa depois de uma partida de futebol, de um passeio de família ou de uma tarde com os amigos. Em outras palavras, as campanhas ajudavam a transformar uma bebida industrializada em uma experiência emocional. Talvez seja por isso que tantas pessoas ainda se recordem do Crush, mesmo depois de décadas sem encontrar o refrigerante no mercado. Não é apenas o sabor que permanece na lembrança, é o contexto no qual aquele sabor foi experimentado. E onde entra o cinema? Ao pesquisar a presença do Crush nas telas, não encontramos uma relação tão forte e sistemática como a de outras marcas de refrigerantes. Não existe, aparentemente, um grande filme mundialmente conhecido no qual o Orange Crush seja indispensável à história ou se transforme em elemento narrativo central. Sua relação com o cinema é mais indireta. O Crush pertence ao mesmo universo visual das antigas lanchonetes, dos postos de gasolina, das máquinas de refrigerante, dos cinemas de bairro e dos drive-ins norte-americanos. Por essa razão, embalagens e peças antigas da marca podem servir como elementos de ambientação em produções que recriam décadas passadas. Quando um diretor de arte coloca uma garrafa antiga sobre um balcão, ele não está apenas preenchendo o cenário, está informando ao espectador em que tipo de mundo aquela história acontece. Marcas históricas funcionam como marcadores de tempo. Uma garrafa retornável, uma televisão de tubo, uma vitrola ou um automóvel antigo podem comunicar uma época antes mesmo que qualquer personagem diga uma palavra. Nesse sentido, o Crush participa da cultura cinematográfica como parte da iconografia do consumo do século XX. Existe também uma ligação mais concreta com a literatura. Em 2001, o escritor norte-americano Tim Dorsey publicou o romance Orange Crush, uma sátira política ambientada na Flórida. O título está relacionado a um antigo veículo promocional pintado de laranja que havia sido utilizado numa campanha do refrigerante. Na narrativa, esse motorhome acaba incorporado à trajetória do personagem principal. Assim, a marca não é apenas citada, ela ajuda a formar a identidade visual de um objeto importante da história. Outro exemplo interessante aparece em um texto autobiográfico da escritora chinesa Yi Yun Lee, também intitulado Orange Crush. No ensaio, a autora recorda seu contato durante a juventude em Pequim com um produto ocidental que simbolizava novidade, desejo e acesso a um universo de consumo distante de sua realidade cotidiana. Nesse caso, o refrigerante funciona como um objeto de memória. A bebida deixa de ser apenas uma bebida e se transforma em um símbolo de infância, descoberta, diferença cultural e transformação social. Esses dois exemplos revelam algo importante. Na literatura, objetos comerciais podem ganhar significados que ultrapassam completamente sua função original. Uma marca pode apresentar prosperidade, escassez, juventude, pertencimento, influência estrangeira ou até uma promessa de futuro. Isso ocorre porque a memória humana frequentemente se organiza por meio de objetos. Lembramos do rádio que tocava na casa dos pais, do carro da família, do brinquedo recebido no Natal e também do refrigerante servido numa festa. O Crush também aparece no universo musical, mas é necessário evitar algumas confusões. A banda norte-americana R.E.M., por exemplo, lançou em 1988 uma música chamada Orange Crush. Apesar do título, a canção não é uma homenagem ao refrigerante. Sua interpretação está relacionada à guerra e ao agente laranja. Da mesma maneira, a palavra inglesa crush tornou-se muito conhecida como sinônimo de uma paixão ou atração romântica,
esse significado não nasceu do refrigerante e não deve ser confundido com a marca. Ainda assim, essas coincidências linguísticas ajudaram a manter o nome Crush circulando na música, no cinema, nas séries e na literatura, mesmo quando o produto não estava diretamente envolvido. Talvez a dimensão cultural mais forte do Crush, principalmente no Brasil, seja mesmo a memória afetiva. Durante muito tempo, as pessoas não escolhiam o refrigerante apenas pelo sabor. A escolha também dependia da cidade, da fábrica local, do comerciante e das marcas que chegavam àquela região. Por isso, perguntar a alguém sobre um refrigerante antigo pode revelar histórias familiares, viagens, festas, namoros, sessões de cinema e encontros em bares que já não existem. Quando uma marca desaparece, ela não leva consigo apenas um produto. Ela também encerra uma determinada forma de distribuição, de propaganda e de relacionamento com o consumidor. O desaparecimento do Crush em escala nacional acompanha a concentração do mercado de bebidas, a transformação das embalagens, o declínio das antigas fábricas regionais e a mudança dos hábitos de consumo. Hoje, paradoxalmente, a marca pode ser mais valiosa como lembrança do que como mercadoria no Brasil. Garrafas, anúncios e placas antigas são procurados por colecionadores. Fotografias circulam nas redes sociais, provocando comentários de pessoas que dizem lembrar exatamente do sabor, da cor e do lugar onde costumavam beber Crush. Esse fenômeno mostra que a cultura popular não é formada apenas por livros consagrados, filmes premiados ou obras expostas em museus. Ela também é construída por produtos cotidianos. Um refrigerante pode contar a história da publicidade, do desenho das embalagens, das fábricas, dos bares, da televisão e da vida urbana. O Crush não teve no cinema a presença monumental da Coca-Cola, nem se tornou um símbolo universal da cultura pop, mas deixou rastros. Está na literatura de Tim Dorsey, nas memórias de Hyun Lee, nos antigos anúncios, nas garrafas colecionáveis e nas lembranças de consumidores de diferentes países. Talvez seja justamente essa a sua importância cultural. O Crush representa uma época em que abrir uma garrafa de refrigerante era também abrir uma pequena janela para o lazer, a modernidade e a conveniência. E mesmo que a bebida tenha desaparecido das prateleiras brasileiras, sua imagem continua viva na memória de quem um dia ouviu o som da tampa se abrindo e reconheceu imediatamente aquele inconfundível refrigerante de laranja. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
From the shadows arise, in silence I creep, a ghostly figure from the dark and the deep. My flesh shines bright, but my eyes hold the night. I'm death, your guide through the endless fights. From the shadows I rise, in silence I creep, a ghostly figure from the dark and the deep. My fur shines bright, but my eyes hold the night. I'm death, your guide through the endless fights. I was once just a kid left cold in the past, but now I'm reborn, a phantom at last. Through vengeance and wrath, I'll lead you, my friend. Our bond is eternal, the story won't end. I was once just a kitten left cold in the past, but now I'm reborn, a phantom at last. Through vengeance and wrath, I'll lead you, my friend. Our bond is eternal, the story won't end. Whispers I speak, in the dark I roam. With every step closer, we're carving a home. The ones who betrayed, the ones who will fall, I'll be at your side to answer the call. I'll answer the call. So follow me now, let revenge light the way. Together we'll make them all tremble and pay. I'm more than a shadow, more than the dead. I'm death, your guide, where justice is led. I'll be at your side. When justice is led. I'll answer the call. So follow me now, let revenge light the way. Together we'll make them all tremble and pay. I'm more than a shadow, more than the dead. I'm death, your guide, where justice is led.